Muito bem. Agora há pouco eu estava fazendo algo que há algum tempo eu não fazia, que era verificar, né, as opiniões pelas redes sociais, tipo Twitter, Instagram, Facebook. Acho que foi no Instagram. Eu decidi ler a queixa de uma psicóloga, ou suposta psicóloga, né, a respeito do capitalismo. Ela disse que a vida profissional dela estava indo bem até que o capitalismo destruiu tudo, né? Então eu falei, pô, vamos ver aqui. Ela colocou o relato de uma amiga na barra lateral ali, né, dos comentários, e muitas pessoas, vamos dizer, outros profissionais, sei lá, entre aspas, né, se solidarizaram com ela e também colocaram seus comentários, né. De fato, os comentários não foram, eles não foram incoerentes, entendeu? O problema é o seguinte, não é não é o alvo da queixa que é o problema, é como as pessoas se queixam. Eu fico pensando como é que uma psicóloga que se coloca ali num perfil público como de carreira não consegue ter um discurso mais preciso, né? Mais perspicaz, mais claro. Então a pessoa não sabe nem utilizar os termos na sua clave correta. Então a pessoa está se queixando do capitalismo, né? E ao mesmo tempo, no post seguinte, ela estava ali enaltecendo as vacinas, a produção em massa de vacinas, entendeu? Então é fato que a gente percebe que muitos grandes profissionais, vamos dizer, na área da saúde e na área da psicologia, trabalham muito e ganham pouco. Eu sei porque a minha companheira agora, ela é psicóloga, né? Mas o ganho não deveria ser esse. Você tem que, claro, você tem que pagar suas contas, você tem que trazer comida para a mesa. Ninguém trabalha de graça, não tem como. Mas o ganho maior, a satisfação de curar as pessoas, isso é o que deveria estar em primeiro lugar, né? Então a pessoa está lá, ela parece assim, sabe, aquelas feministas de boteco. Bom, acho que todas as feministas geralmente são de boteco, né? Mas assim, aquela que ela está tentando achar um meio, não de expressar uma queixa real, não uma preocupação com uma situação social, mas ela quer achar um meio de canalizar aquele sentimento que tomou conta dela, o sentimento anticapitalista, né? Ela deve acreditar que é o socialismo que vai cuidar das coisas. Então pensa assim, num post ela critica o capitalismo por destruir os sonhos dela, mas no post seguinte ela dá graças a Deus pela produção em massa das vacinas. Pera, mas o que produz as vacinas? O que favorece a produção de vacinas em massa? É o capitalismo. Por exemplo, num laboratório, quando diversos cientistas, biólogos, médicos estão lá nos microscópios, observando as partículas mínimas e tentando perceber qual dessas partículas, qual desses fatores mínimos pode, vamos dizer assim, resultar numa reação positiva diante por exemplo, o coronavírus. Quando eles estão utilizando um microscópio, o microscópio é produzido pelo quê? Pelo socialismo. Os microscópios são produzidos o quê? Na União Soviética, em Cuba, na China. Quer dizer, cara, esse é um assunto já tão batido, tão calejado, é até ridículo comentar um treco desse. Mas como é que tem gente que ainda não se dá conta disso, né? Quer dizer, assim, o capitalismo ajuda e atrapalha, né? Então, não fosse o investimento capitalista, não haveria vacinas. Não, mas o capitalismo é o vilão, né? Então não dá, essa é uma dicotomia, essa é um troço assim, até chega a ser esquizofrênico nessas pessoas, né? Porque por um lado, o capitalismo começou dessa maneira, por um lado você tem um inventor e por outro lado você tem alguém com bastante dinheiro interessado em investir numa ideia, certo? Uma ideia que pode dar certo. E da junção dos dois, de um inventor com um capitalista, um beneficia o outro e ambos beneficiam as pessoas. Por conseguinte, não é? Essa é a história do capitalismo. Agora, é claro que o capitalismo pode ser utilizado para fins terríveis. Por exemplo, para você criar Zyklon B e matar pessoas num campo de concentração alemão, né? Esse é o capitalismo também. Só que as pessoas se queixam do capitalismo, muitas pessoas se queixam do capitalismo como se o capitalismo fosse uma pessoa. O capitalismo destruiu os meus sonhos, mas existe uma pessoa chamada capitalismo? Não, é quem está regendo.
capitalismo. Pode ser bom ou ruim, pode obrar mal ou obrar bem, pode investir muito mais em algo que seja inútil do que algo que poderia favorecer as pessoas. De fato, isso existe. Mas a queixa ali, ela é tão esdrúxula, ela é tão superficial, né, que as pessoas não se dão conta nisso. E ao mesmo tempo, você vê, a pessoa está utilizando, porque geralmente as pessoas hoje acessam o quê? Ou ela está acessando o Instagram, a rede social, ou por um notebook, ou pelo smartphone, que são produzidos pelo capitalismo, né? Então, como é que fica? Você está usando um produto do capitalismo para protestar contra o próprio capitalismo. É isso. Você não abre mão do smartphone, que é uma produção massificada do capitalismo, mas ao mesmo tempo é o capitalismo que está destruindo os teus sonhos. Pelo menos ele não destruiu a tua possibilidade de comunicação, de se queixar numa rede social, não foi? Então esse radicalismo nos termos é isso que emburrece as pessoas. Um dos fatores que deve emburrecer, porque não é possível que a pessoa não se dê conta. E como eu disse, não se dê conta que no post seguinte ela estava dando graças a Deus por existirem vacinas produzidas em massa. Como é que pode isso, gente? Né? Então a pessoa está lá se queixando porque ela estava com um problema de coluna, de tanto trabalhar, né? Então ela tem que trabalhar para pagar o tratamento dela. Tá. E o tratamento, ele é feito hoje. Como é que são realizados os tratamentos? Com alta tecnologia, os tratamentos de saúde. E essa alta tecnologia, ela vem da onde? Do Estado? Uma das pessoas ali vai dizer, é o Estado que financia. O Estado pode até financiar recolhendo impostos, mas é o Estado que produz smartphones? É o Estado que produz microscópios? É o Estado que produz vacina? Ou o Estado paga para, né, agentes do capitalismo, né, investidores, empreendedores, para que eles produzam esse serviço, produzam, né, esses bens, né? Essa é a questão. Não é o Estado fazendo as coisas, né? O Estado pode ajudar a financiar, né? Mas o Estado também pode cortar esse benefício e fazer mal às pessoas. Porque, como explicou muito bem meu querido professor Olavo de Carvalho, isso aí, o Estado tem poder de perseguir as pessoas, prendê-las e até matá-las. Todo Estado tem esse poder, né? Mas o capitalismo não tem. O capitalista, ele precisa progredir, ele precisa crescer. Então, existe muito essa ideia de que todo cara que está produzindo alguma coisa, ele é um sujeito mal intencionado, produz coisas que não duram, né? E que só engana as pessoas para lucrar. E todas as pessoas que eu vejo falando isso, elas não param de consumir coisas. Elas compram sempre o melhor carro, o melhor celular, o melhor computador, né? A melhor TV. Mas os capitalistas são os vilões, né? Eles só querem lucrar e foda-se você. Não, o capitalista, ele serve, ele não está regendo os gostos, ele serve, ele tem que seguir o faro do cliente, dos consumidores. Ele não pode impor uma coisa aos consumidores. Ele pode tentar lançar um produto sem consultar os consumidores e os consumidores não se interessarem por esse produto e ele falhar. Não só vai falhar miseravelmente, como ele vai arcar com todos esses custos, sozinho, né? Agora, como explica muito bem o Ludwig von Mises, se o Estado arca com algo que não dá certo, não é o Estado que paga por isso. É o povão e são os investidores em quem o Estado deposita a sua confiança e o seu investimento. Se não der certo, dane-se a população e dane-se os investidores. O Estado vai lá, né? Os estadistas, os grandes governadores vão lá, se justificam e fim de papo, né? É assim que funciona. Mas é só o capitalismo que é o vilão, não é mesmo?